Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 1º de junho de 2026, 11 horas, horário de Brasília. Propaganda russa admite derrota. Ucranianos destroem aeronaves na península da Crimeia. Os canais de propaganda russos começaram a admitir abertamente, publicamente, a estagnação e o recuo de suas tropas em várias frentes do teatro de operações. Ao mesmo tempo, novas táticas ucranianas com drones de longo alcance estão transformando a logística da Rússia em um corredor de morte na Crimeia. Assista a este vídeo, é um vídeo completo para entender como a superioridade tecnológica da Ucrânia está forçando os analistas russos a aceitarem uma paz humilhante. Inscreva-se no canal agora, peço a todos deixem o like, compartilhem com seus amigos e comentem abaixo o seu apoio aos guerreiros da Ucrânia. A propaganda russa admite derrota e a estagnação no fronte. Os canais oficiais de propaganda militar da Rússia estão reconhecendo a situação crítica enfrentada pelo seu exército na frente de batalha. Mídias pró-guerra relatam abertamente que a ofensiva do exército russo estagnou por completo em diversas áreas operacionais estratégicas. Os grupos de assalto russos estão recuando no sul e os sucessos individuais limitam-se à captura de uma fazenda de porcos, que de fato aconteceu, e eles já faz algumas semanas, e eles ficaram debochando, inclusive, do próprio exército por causa disso. E o pior que eles debocharam é que não tinha tropas ucranianas naquela fazenda de porcos. Talvez nem porcos tinha, porque os porcos chegaram para tomar a fazenda. O maior canal militar russo do Telegram, Rybar, afirmou categoricamente que as táticas anteriores do exército da Rússia não funcionam mais no terreno. Os analistas russos estão apontando que na maioria das áreas de combate, a linha de frente simplesmente parou de avançar. Outros canais relatam a retirada humilhante de grupos de assalto russos de Malaya Tokmatka e intensos combates no setor de Dobrupilha, que eles não conseguem tomar. Tem tido muitas baixas e sempre acabam recuando. Diante do colapso, o jornal estatal russo Moskovsky Komsomolets publicou um artigo argumentando que as derrotas militares podem ser benéficas para a Rússia. Você veja que ponto chegou. O autor Dmitry Krasnov escreveu um artigo que na história russa as guerras perdidas e armistícios humilhantes regularmente levaram a reformas e a novas vitórias. Para a imprensa russa, qualquer derrota nesta guerra e uma paz vergonhosa dariam origem a grandes e necessárias mudanças internas. Então isso já está se discutindo na própria Rússia e já na imprensa, não somente por blogueiros, por canais do teatro de operações. Em contrapartida, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, tentou minimizar o avanço, alegando que a Rússia continuará sua operação até a vitória. Peskov afirmou que as negociações estão sendo prejudicadas pelo novo plano de ataques ucranianos contra alvos estratégicos russos para junho agora de 2026. Esse cara é um cara de pau, fala mentira em cima de mentira, não tem nada a ver, ele falou isso genericamente, até porque o acordo de um cessar-fogo, que antecede um plano de paz, não é aceito por eles, porque para eles fazerem um cessar-fogo, a Ucrânia tem que se retirar da região de Donbass, províncias de Lugansk e províncias de Donetsk. Nunca vai acontecer. O presidente Zelensky já falou que não acontecerá. Ainda bem, e o povo em pesquisa também disse que não quer isso. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aprovou este plano de longo alcance que chamou de sanções ucranianas de longo prazo contra a Rússia. Zelensky enfatizou que, na realidade, essas sanções são ataques contra a Rússia, que eu até anunciei esses dias aí, ele já tem um novo plano agora para até o fim de 2026, onde eles deverão bombardear, só que não divulgaram onde eles vão bombardear. Claro, é segredo militar. E o Zelensky enfatizou que os ataques massivos com mísseis e drones ucranianos vão forçar o ditador Vladimir Putin à mesa de negociações.
As soluções tecnológicas desenvolvidas pela Ucrânia vão reforçar as vantagens das Forças Armadas e complicar ainda mais a posição dos russos no teatro de operações. Se a tendência atual continuar, a situação russa em termos de abastecimento e logística se tornará totalmente crítica e muitas vezes até impossível nos próximos meses, na minha avaliação. Tem que continuar fazendo como está. E também, se o presidente Donald Trump não resolver esticar por mais um mês, depois mais um mês e mais um mês, tirar as sanções sobre o petróleo e gás para que o Putin possa arrumar uns trocados para continuar sua guerra. Tem que ter isso também. Então, o Trump tem que colaborar. Drones ucranianos destroem aeronaves de logística na Crimeia. A Ucrânia está utilizando novas e revolucionárias técnicas com drones para caçar e alvejar aeronaves russas na península da Crimeia, que hoje ela é ocupada pela Rússia. As forças ucranianas realizam emboscadas eletrônicas perto de aeródromos russos na península com o objetivo de destruir caças e bombardeiros inimigos. Esta tática avançada ucraniana inclui o uso de drones de modelo FP-1, equipados com explosivos de alto poder de fragmentação. Os drones ucranianos se posicionam em locais ocultos perto das pistas russas e aguardam camuflados até que o alvo decole ou pouse. Esses sistemas aéreos não tripulados estão desempenhando um papel fundamental na mudança definitiva da natureza de todo o combate moderno. Isso já tem inteligência artificial, que não fica nenhum operador vigiando 24 horas por dia se pousou um avião, se decolou um avião. Ele mesmo detecta na região, ele tem um chipzinho para isso, especializado para isso, e a hora que ele detectar qualquer movimento do avião, que chega, o que vai sair, vai para a pista, ele vai lá e bum, detona o avião. Os ataques constantes através das linhas do exército russo paralisaram a logística dos russos e transformaram a ponte terrestre da Crimeia em uma estrada para o inferno. Então, na realidade, isso é um trajeto terrestre que também leva logística, leva tropas, pode sair gente dali. É uma estrada que passa pela região de Kherson e aí passa pelo Istmo, né, que é aquela faixa de terra que liga Kherson, a província de Kherson, ucraniana, até a península da Crimeia. E aí o tráfego de caminhões militares de carga em trechos desta rodovia, que liga a região de Rostov, inclusive, passa por Kherson, liga Rostov a península da Crimeia, está severamente restringido. Os russos estão com medo de passar ali, porque são restrições logísticas na península que impactam diretamente na capacidade de combate do exército da Rússia em todas as frentes do sul. A situação tornou-se igualmente crítica para os ocupantes russos em Donetsk, onde drones atacam ativamente armazéns de munição e instalações de energia. As forças de defesa da Ucrânia realizam um controle de fogo atualmente coordenado em toda a extensão de Donetsk e Makiivka. Bom, Donetsk é a cidade de Donetsk, né? E Makiivka é uma cidade onde já está sob controle russo também, não é longe da cidade de Donetsk, mas ela está sob controle absoluto também das forças russas desde 2014, ambas estão. E nessa região de Makiivka tem importantes siderúrgicas de aço, né, que produzem aço, ou produziam antes da guerra. O abastecimento das agrupações russas Dnipro e Vostok, que são 150 mil soldados ocupantes, está completamente ameaçado no fronte. Toda a logística militar ao longo de 480 quilômetros da linha de frente, que é uma parte da linha de frente, isso, né? Que pega justamente essa região de Donetsk ali, está sob mira constante dos operadores ucranianos, todas essas rotas logísticas. As estradas que eram seguras no fundo do território inimigo, quer dizer, seria na retaguarda do território inimigo, né? Transformaram-se em verdadeiro corredor da morte para os russos. Esta fragilidade ela é crucial, ela é desprotegida na retaguarda de Vladimir Putin, que pode levar a uma virada decisiva para a libertação de vastos territórios pela Ucrânia. Essa é a estratégia que a Ucrânia está fazendo para retomar território. Não deixar eles ter logística, não deixar eles ter o que comer, não deixar eles ter o que beber, não deixar eles ter munições, entre outros, remédios, etc. Então, os drones kamikaze, com isso, eles dobraram capacidade técnica, expandiram seu alcance máximo até 175
quilômetros. Então, os russos aí estão preocupados com isso, com esses drones. E não podem fazer nada, que é uma quantidade muito grande de drones que diariamente e diuturnamente estão sobrevoando a região. Eles alcançam com precisão a região russa de Rostov, bloqueando totalmente a estrada que conecta as cidades de Taganrog e Mariupol. Rostov é lá na Rússia, mas não tão longe do teatro de operações. Recentemente, deve estar em uns 50 quilômetros do teatro de operações. Não me lembro bem, mas eu acho que é mais ou menos isso. Recentemente, as forças ucranianas também lançaram mísseis de cruzeiro de Storm Shadow, são os ingleses, né, ou franceses, contra o quartel-general da Força Aérea na frota do Mar Negro em Sevastopol. Como já divulguei isso, não vou falar mais desse assunto da Força Aérea, falei num outro vídeo. Bom, para concluir, a admissão de fraqueza pela própria propaganda russa, combinada com o uso de novas táticas de drones, confirma a virada tecnológica na guerra. Os russos estão admitindo. A Ucrânia demonstrou superioridade ao transformar as rotas de suprimento do sul em zonas de destruição e ao neutralizar o comando inimigo na península da Crimeia. O estrangulamento de 125 mil soldados russos e a destruição de suas bases provam que a vitória tática ucraniana avança de forma implacável. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, eu conto com vocês, não me esqueçam. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.